Por que o mundo inteiro faz barulho na virada? Hoje você vai descobrir. A ideia de Ano Novo parece simples, mas ela é muito mais antiga e muito mais simbólica do que parece. Segundo algumas tradições, a passagem de um ciclo para outro era vista como um momento frágil. O velho estava indo embora e o novo ainda não tinha força. Era como se o mundo ficasse entre portas. Há registros que sugerem que, em alguns povos antigos, esse momento era carregado de rituais de proteção, orações, purificações, banquetes e, claro, barulho. Muito barulho. A interpretação mais aceita é que a celebração ganha um formato mais padronizado quando calendários começam a se unificar, especialmente na Europa. Mas nem todos os pesquisadores concordam sobre quando isso vira festa pública organizada. Alguns defendem que a origem é religiosa, outros apontam um processo social, ligado ao crescimento das cidades e das praças. E uma coisa importante: o dia 1º de janeiro não foi universal desde sempre. Em várias regiões, o ano começava na primavera, no outono, ou em datas ligadas à colheita e aos ciclos lunares. Daqui a pouco eu conto como essa ideia de festa coletiva acaba se espalhando pelo mundo. Quando pensamos em Réveillon, muita gente lembra de fogos de artifício. Mas antes deles vieram os sinos. Segundo algumas tradições medievais, tocar os sinos à meia-noite ajudaria a espantar forças negativas e proteger as cidades. Há registros que sugerem que, nas aldeias, o barulho também servia para reunir as pessoas. Uma forma de mostrar que a comunidade estava unida. Com o tempo, as cidades crescem e as festas começam a ficar mais públicas e organizadas. Para muitos estudiosos, a interpretação mais aceita é que, entre os séculos XVIII e XIX, o Ano Novo começa a ganhar essa cara de evento urbano. Praças iluminadas, celebrações cívicas e depois, fogos. Mas há diferenças fortes entre países. Na Alemanha e na Áustria, há a tradição de fogueiras e estrondos, associando o barulho à proteção. Na Itália, em algumas regiões, jogar objetos velhos fora simboliza deixar para trás o que não serve mais. Já na Espanha, surge o costume das 12 uvas, uma para cada mês, sendo mais superstição do que história comprovada. Nem todos concordam sobre o quanto essas práticas eram religiosas ou apenas populares. Provavelmente foram um pouco das duas coisas. Daqui a pouco a gente fala sobre como o fogo e a luz ganham um significado profundo em várias culturas. Na Ásia, muitas celebrações de Ano Novo seguem calendários próprios, como o lunar, por exemplo. Segundo algumas tradições chinesas, o uso de lanternas, fogos e dragões está ligado à ideia de afastar criaturas malignas e atrair prosperidade. Há versões diferentes dessa história, e nem todos os estudiosos concordam sobre a origem exatamente, mas a mensagem simbólica é clara. A luz vence a escuridão. No Japão, sinos de templos são tocados 108 vezes, representando a purificação de desejos considerados prejudiciais. Essa explicação é comum no imaginário popular, embora diferentes escolas budistas interpretem o número de formas distintas. Em partes da Índia, rituais incluem limpeza das casas, oferendas e danças festivas. Essas práticas misturam elementos antigos com influências religiosas posteriores. E guarda isso: fogo mais luz, mais barulho, aparecem em várias culturas, e quase sempre têm o mesmo objetivo simbólico. Na América Latina, o Ano Novo ganhou um jeito muito próprio. Em vários países, há a tradição de queimar bonecos que representam o Ano Velho. Há registros que sugerem que esses bonecos simbolizam problemas, erros e dificuldades que ficam para trás. No Equador e em partes do Peru, os bonecos são elaborados, às vezes satíricos como políticos, personagens e figuras públicas.
Essa prática mistura crítica social com um ritual simbólico. Em outras regiões, as danças de Ano Novo têm caráter comunitário. Juntam vizinhos, famílias, crianças e idosos. Nem todos os pesquisadores concordam sobre a origem exata dessas danças, mas a função social é clara: reforçar laços. Daqui a pouco eu conto por que algumas dessas tradições chegaram ao Brasil e como elas se misturaram com crenças locais. Em várias regiões do continente africano, a virada do ano é ligada à purificação. Segundo algumas tradições, é importante começar o ciclo com corpo e espírito limpos, banhos rituais, orações e momentos de silêncio. Há registros que sugerem que, em certos povos, o Ano Novo também marca renovação de alianças, reconciliações e pedidos de proteção. Para muitos, essas práticas mostram um ponto comum com outras culturas. Antes de celebrar, é preciso preparar o coração. Mas existem muitas variações regionais, e nem todos concordam em unificar essas tradições sob um único significado, e isso é importante respeitar. Se estiver gostando da história, nos dê uma forcinha com o like e clique no botão Hypar. Ele é uma forma simples de apoiar o canal. Agora, de volta ao vídeo. Agora sim, o nosso. No Brasil, o Ano Novo mistura tradições indígenas, europeias e africanas, roupas brancas, praias iluminadas, oferendas e até as famosas simpatias de Ano Novo. Segundo algumas tradições, vestir branco simboliza paz. Pular 7 ondas é visto como um gesto de respeito e renovação. Mas é importante dizer, há registros que sugerem que muitas dessas práticas se desenvolveram ao longo do período colonial, misturando crenças diferentes. E nem todos os pesquisadores concordam sobre como cada costume começou. O ponto é, essas tradições não são provas místicas. São formas culturais de expressar esperança. Assim como em outros países, o Brasil transformou o Ano Novo em algo único, com identidade própria. Agora que a gente viu costumes diferentes, vamos ao ponto. Por que barulho, fogo e luz aparecem em tantos lugares? Segundo algumas tradições antigas, o barulho afasta espíritos indesejados. Tambores, fogos, sinos, tudo vibra. Essa explicação é comum no imaginário popular, mas do ponto de vista histórico, também pode ter servido para unir a comunidade e marcar o momento exato da virada. Há registros que sugerem que o fogo sempre simbolizou proteção e renovação. Ele destrói, mas também prepara o terreno para o novo. A interpretação mais aceita é que esses elementos são símbolos universais. Luz contra a escuridão, vida contra o medo do desconhecido. E claro, nem todos concordam sobre o porquê exato, porque estamos falando de camadas culturais que se misturaram ao longo de séculos. Agora, vamos ver como tudo isso aparece na cultura pop. O Ano Novo virou um dos cenários preferidos do cinema e das séries, porque combina expectativa, recomeço e decisões difíceis. Nos filmes, isso aparece de várias formas. Em Questão de Tempo, de 2013, o Ano Novo não é só festa. É o instante em que o protagonista encara escolhas que podem mudar tudo, revelando como a virada carrega, ao mesmo tempo, esperança, nostalgia e aquele peso silencioso de decidir quem queremos ser no ano que começa. Já em New Year's Eve, de 2011, a ideia é outra. Várias histórias se cruzam, mostrando promessas, encontros e despedidas marcantes, todas acontecendo na mesma noite, em meio à expectativa e à contagem regressiva. Há filmes em que a virada é o ponto de tensão máxima. The Poseidon Adventure, de 1972, começa justamente durante a festa de Ano Novo, a bordo de um navio de luxo, e tudo muda dramaticamente em poucos minutos, quando a celebração vira caos
e os passageiros precisam lutar pela própria sobrevivência. E em Ghostbusters 2 de 1989, a contagem regressiva vira literalmente uma batalha contra o caos, quando os caça-fantasmas precisam enfrentar uma força sobrenatural que se alimenta da negatividade da cidade bem na virada. Séries também usam o tema para explorar mudanças pessoais. Em Friends, no episódio The One with All the Resolutions, cada personagem tenta recomeçar com novas metas, e a comédia mostra o quanto isso é mais difícil do que parece, especialmente quando Ross fica preso com sua calça de couro e os segredos de Monica e Chandler começam a complicar tudo. E How I Met Your Mother, o episódio do Ano Novo dentro da limusine transforma a busca pela noite perfeita em uma sequência de atrasos, encontros desastrados e expectativas quebradas, e, no fim, vira uma lição sobre amizade e autoconhecimento. Para muitos estudiosos da cultura pop, essas histórias não querem explicar tradições históricas. Elas usam o Ano Novo como metáfora, um símbolo de transformação, esperança e também de incerteza. O que a ficção faz é reinterpretar a virada para falar sobre nós, nossos medos, promessas e expectativas. Se esse vídeo te fez pensar, aprender ou enxergar o Ano Novo de outra forma, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificação. Compartilhe com alguém que ama histórias, curiosidades e tradições do mundo. Comente aqui embaixo. Qual tradição de Ano Novo mais te marcou e por quê? Cada comentário, like e compartilhamento ajuda o canal a crescer, alcançar novas pessoas e mostra para o YouTube que esse conteúdo vale a pena. E, se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, dá uma olhada no Clube de Membros. É só clicar em Seja Membro. Você também pode usar o Hypar e o Valeu Demais para fortalecer o projeto. Se não puder contribuir agora, fica tranquilo. Só o like já ajuda muito. E mais uma coisa, o seu apoio faz toda a diferença. Muito obrigado por estar com a gente até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.